O Brasil sofreu muito e não foi pouco com isso aqui que a gente vai ver agora. Então, primeiro, né, a Argentina fez algumas superioridades no corredor central. E essa aqui foi a primeira, né? Então, o Brasil defendia um 4-4-2 e os dois atacantes, né, eles pressionavam ali o Cunha e o Vinícius em uma inferioridade numérica de 3 contra 2, né? Paredes baixavam entre os zagueiros para construir e isso dificultava muito a pressão. Somado a isso, também não é que os atacantes do Brasil, principalmente o Vinícius e o Rodrigo, foram pressionantes, né? Eles pressionaram num nível de intensidade bem abaixo do que manejava, do que pediu o jogo. E aí a gente tem a segunda, né? Deixa eu voltar aqui, a segunda superioridade numérica, que é essa que a gente está vendo aqui agora. Então o Brasil tentava defender o corredor central com os extremos muito fechados, né? Então olha o Rafinha aqui bem fechado e o Rodrigo aqui bem fechado. Mas a maneira como se defendia o corredor central não estava bem coordenada com o press, né? Então, quando fazia o movimento de pressão, de tentar pressionar os zagueiros da Argentina, mesmo que a volta para compor a linha de 4 fosse fechadinha, acabava por expor os volantes do Brasil aqui, o André e o Joelton. Então, muitas vezes o André e o Joelton jogaram nesse 3 contra 2 aqui, né? Então, Almada, Enzo e McAllister contra Joeliton e André. E ficou muito difícil dos dois conseguirem impedir o jogo interior, o passe direto nas costas deles pelo corredor central. E, inclusive, né, existia um dilema aqui que era o seguinte: a gente teve, como o Rodrigo e o Rafinha defenderam muito fechado, jogadores de fora, o Molina de um lado, o Tagliafico do outro, eles eram um homem livre sempre, né? Então, se não tivesse espaço dentro, tinha espaço fora. E nesse caso, tinha espaço dentro e fora, né? Por causa dessa falta de encaixe dos extremos no corredor central. Olha o André abrindo os braços aí, ó. Como quem diz assim: pessoal, me ajuda, velho, tô com 2. Deixa eu voltar aqui pra gente rever isso aqui desde o início, ó. Então, mais uma vez, o 3 contra 2 no corredor central. Olha o André, ó. Olha ele abrindo os braços aqui, ó. Bem pertinho aqui de mim na tela. E a bola vai entrar aqui numa zona que aí já fica muito difícil, no Enzo, né? Já fica muito difícil de defender. Outra questão é que quando o Brasil conseguia ali recuperar as costas, conseguia ali fazer uma espécie de defesa do corredor central, a Argentina fazia a bola entrar nesse espaço, mas não conseguia progredir, a Argentina precisava reiniciar o jogo, voltar ao jogo. E o passe geralmente era de dentro para fora, né? Era, por exemplo, como a gente viu do Enzo no Tagliafico. E aí a Argentina fazia uma superioridade no corredor da bola, principalmente no corredor lateral. Fazia esse 5 contra 4, esse 6 contra 4 aqui no corredor lateral, para conseguir ter a manutenção da posse por esse lado e aí retornar a bola nos zagueiros e quem sabe iniciar o jogo por dentro ou pelo lado oposto. Então, a gente vê aí mais uma vez a Argentina, superioridade do lado da bola, retorna, né, sai com o Dibu Martínez, né, passa para trás, passa no zagueiro para conseguir reiniciar. E aí a gente vê aqui, deixa eu até voltar, o passe no Dibu Martínez, né, ele acaba errando o domínio, ó. Quando o passe do Romero sair nele agora, ele acaba errando o domínio. E isso permite que o Brasil suba a pressão. Mas aí, como a pressão não é... Olha o Vinícius, olha a corrida do Vinícius. Não é intensa o suficiente, a Argentina vai conseguir sair. E a Argentina tinha uma estrutura de primeira fase de construção, né? Bola ali mais ou menos na altura do goleiro, que era muito interessante. Era uma saída a 4, né? Então, Molina, Otamendi, Romero, Otamendi e Tagliafico com um quadrado no meio muitas vezes, né? Aqui fora do frame tem mais um meia da Argentina, né? Aqui tá o Paredes, o Depou, o Almada e já não me lembro se é o McAllister ou o Enzo, mas fazia um quadrado no meio, ou seja, eram 8 jogadores era o Enzo, né? Na primeira fase de construção da Argentina. Então ficava muito difícil pressionar e ganhar, porque a Argentina tinha sempre, em todos os momentos, em todas as fases da construção, a Argentina tinha superioridade numérica. Aí depois vai fazer o giro no Cunha. O Brasil vai tentar se reorganizar novamente no 4-4-2. A subida de pressão do Brasil fez o Brasil se desorganizar no reencaixe da linha de 4, no reencaixe do 4-4-2, né? Então sobe pressão, não rouba a bola, precisa voltar e se reorganizar em 4-4-2. Esse retorno não foi bem feito, não foi bem coordenado, muitas vezes expondo de novo o corredor central. Aqui a gente vê o André num 4 contra 1 praticamente, né? Ele e o Joeliton ainda chegando. O Rodrigo não vai fazer tanta força, né, para voltar. E a gente vai ver uma questão que já é problema na seleção desde o início, tem muito mais a ver com as características dos atletas do que com o modelo de jogo, que é isso aqui, ó. A gente vê aqui no frame o Rafa, o Vini e o Cunha
a gente vê eles no frame agora, quando eles saírem da tela a gente já não vai ver mais. Então o Brasil muitas vezes defende com 6, defende com 7, situações que ele poderia defender com todo mundo. Então mais uma vez, né, a Argentina vai chegar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores contra 6 do Brasil, quando nesse caso o ideal seria ter superioridade numérica. Então fica muito difícil defender. O Rodrigo ainda vai tentar defender aqui, ó, pouco agressivo aqui na bola no Molina. Ela vai entrar, o Murilo vai ter a infelicidade do desvio ali, que vai habilitar a finalização do Enzo Fernandes. Então foi acachapante, né, para o Brasil. O Brasil, vamos voltar aqui, né? O Brasil foi inferior na primeira fase de construção deles. O Brasil foi inferior na segunda fase de construção deles. O Brasil também foi inferior do ponto de vista numérico mesmo, tá? Nem estou falando do ponto de vista de qualidade, não. Na entrada deles para o último terço. Então fica muito difícil vencer um jogo desse nível competitivo, com a seleção tão azeitada como a Argentina, sendo inferior em várias fases diferentes da sua organização defensiva, e aí facilitou para a Argentina construir o placar que construiu. Beleza? Então é esse um dos motivos, na minha opinião, o principal motivo pelo qual a Argentina teve o êxito que teve no jogo, o placar elástico que teve no jogo. Beleza? Tamo junto, abraço. Não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de inscrever no canal e dar like nesse vídeo, porque isso me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Tamo junto, abraço e até a próxima.